Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos hoje à nossa última aula do segundo módulo, Teologia Ministerial. Com a graça de Deus até aqui, temos avançado. Sou grato a Deus pela presença dos irmãos que aqui já estão. Nós vamos orar logo pedindo a bênção do Senhor sobre os que estão a caminho. Grato também pela vida dos muitos alunos que estão à distância nos acompanhando, em várias cidades e estados do Brasil, além de Argentina, Peru, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra, onde temos alunos que também estão nos acompanhando. Espero não ter esquecido nenhum país. Além daqui do nosso país, alunos no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Acho que são esses. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar sobre os pés, então, irmãos, orar neste momento, pedir mais uma vez a bênção de Deus para a nossa aula, que dá o encerramento ao módulo 2, Teologia Ministerial. Querido Deus e Pai, nós te damos graças na noite deste dia, por uma vez mais sermos alcançados pela bênção e pelo privilégio de reunidos estar na Tua casa e aqui juntos podermos estudar e aprender um pouco mais a Tua palavra. Sou grato a Ti pela vida dos alunos que se esforçam, se empenham, não desanimam, vencem, ó Pai, as adversidades e aqui estão prosseguindo com o objetivo e o propósito de crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Bem como aqueles que não estão aqui, mas que à distância também separam um momento durante a sua semana para estar estudando esse conteúdo e assimilando também um pouco mais da Tua santa palavra. Recompense a todos, ó Pai, de uma forma muito especial. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Página de número 38. Aliás, a 37, apenas para uma breve recapitulação. Na semana passada, nós demos início ao capítulo de número 4. Aqui está o caráter do obreiro. E iniciamos trazendo algumas virtudes, tanto no âmbito moral, quanto no âmbito espiritual, que a Bíblia exige que tenha o obreiro a fim de servir ao Senhor neste ministério tão árduo, tão sacrificante, porém tão recompensador, que é o ministério. E nós, então, nos valendo da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que vai dar-nos aquela lista, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2, a seguir, nós vimos semana passada as primeiras virtudes exigidas do candidato ao santo ministério. Lembrando, quem almeja o episcopado, quem deseja excelente obra, deseja. Convém, pois, que o bispo seja, daí segue a lista, irrepreensível, marido de uma mulher, falamos semana passada, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Foram os 6 pontos que nós vimos na semana passada. Então, hoje, nós daremos início a partir do 7º, que aqui está, apto para ensinar. Exige-se do obreiro aptidão para o ensino. Destaco uma vez mais, embora tenha acabado de dizer, mas vou dar ênfase. Isto não é uma obrigatoriedade estipulada ou estabelecida por uma igreja, por uma denominação, por uma convenção. Isto são exigências que são especificadas na palavra de Deus. Ou seja, é o próprio Deus quem está determinando as qualidades que devem ter os candidatos ao santo ministério. E alguém pode querer se esquivar daqui, correr dali, por que exige isso, aquilo? Não é porque a igreja, ou porque a convenção, ou porque a denominação, etc. É porque a Bíblia é a palavra de Deus. E dentro daquilo que nós já estamos vendo,
a sétima característica é a aptidão para o ensino. É ter capacidade de ensinar. É ser alguém que tenha a habilidade de transmitir um ensinamento, uma verdade bíblica, uma doutrina, etc. O texto, então, está aí na página 38. O ensino é parte fundamental para levar o povo de Deus à maturidade. O obreiro tem que ser apto para ensinar. Em vários ministérios e igrejas, o ensino é de responsabilidade do pastor. Mas como estamos tratando de obreiros de modo geral, deve-se buscar e estudar todos os assuntos ligados à salvação e à igreja, para que quando for designado para algum ou qualquer tipo de estudo, ele não venha se embaraçar. Então, o obreiro tem que constantemente estar buscando, estudando, lendo, se aprimorando, se atualizando, tem que estar participando de seminários, simpósios, tem que ser assíduo na escola bíblica dominical, cultos de ensino. Ninguém estará apto para ensinar se não toma tempo para aprender. Então tem que ser alguém dedicado ao aprendizado para ser qualificado ao ensinamento. Repito, é uma exigência bíblica, é uma demanda celestial exarada nas Sagradas Escrituras. Então não temos como escapar. Volto aqui, o obreiro deve buscar e estudar todos os assuntos ligados à salvação e à igreja, para que quando for designado para algum ou qualquer tipo de estudo, ele não venha se embaraçar, mas seja apto e digno de ser ouvido e respeitado. Ou seja, pregue o que está vivendo e seja um obreiro aprovado naquilo que ensina à igreja. A palavra grega didácticos, esta palavra que está aí, já transliterada, aponta justamente para alguém que é hábil no ensino, ou seja, é dedicado em estudar, por isso preparado em ensinar. Abra sua Bíblia aí, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Aos Romanos, no capítulo 12, Paulo diz assim, no versículo de número 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, ou seja, se alguém tem o chamado para ensinar, deve haver o quê? Haja dedicação no ensino. A pior tentação que o ensinador pode ceder a ela é a tentação da preguiça. É a tentação do não esforço, da não dedicação. E a ordenança bíblica para quem ensina é que haja dedicação. Tem que ler, tem que estudar, tem que ter conteúdo, material, comentários, dicionários, bíblias variadas. Se foi chamado para ensinar, a Bíblia diz, tem que ter dedicação nessa área. A Bíblia está exigindo isso, a palavra de Deus está exigindo. A igreja, por conseguinte, deve ser exigente. A igreja não pode nem deve ser complacente com obreiros negligentes. A igreja não deve fazer vista grossa e aceitar obreiros que notoriamente não se empenham, não se dedicam, não se esforçam, não se qualificam. A igreja, a noiva de Cristo, não é obrigada a passar 40 minutos, 1 hora, ouvindo alguém que sabidamente não se preparou para ensinar. E isso, a igreja, por ser inteligente, ter o discernimento espiritual, a sabedoria do céu, ela já consegue perceber, mas não precisa nem usar isso, porque tem uns que já assumem o microfone e falam, irmão, não li, não estudei, não preparei, vamos ver o que vai dar aqui. Já tem uns que já chegam logo se entregando. Quando a Bíblia diz que ele tem que ter dedicação, ele já chega falando que está em pecado. Irmão, estou aqui, tá? Vamos ver o que vai dar. A Bíblia manda eu me dedicar, mas não me dediquei.
A Bíblia manda me preparar, mas já quero que vocês saibam que eu não me preparei. Já chega assim. E depois a igreja ainda fica reclamando que o povo não deu glória a Deus. Essa igreja é fria, a gente está aqui pregando, não deu glória a Deus. Tem que ter dedicação. É claro que a igreja, que deve ser exigente, eu destaco, porque Deus é exigente para com os seus obreiros, e a igreja deve ser também, exigir dos seus obreiros, que eles se esforcem, se empenhem, se dediquem, se atualizem, busquem conhecimento, mas a igreja, ela ainda é, de certa forma, como Deus, misericordiosa, com alguns obreiros que têm dificuldades, mas pelo menos mostram esforço, mostram empenho. Ela não é misericordiosa, nem tem como ser com quem é preguiçoso. Por isso que eu disse, todo ensinador tem que fugir da tentação da preguiça. A pessoa pode ter uma dificuldade, pode ser desafiador para alguém que teve pouco estudo, foi pouco dado ao aprendizado no início da sua vida, estudantil, etc. Então, o desafio para ele é maior, para ele aprender, para assimilar, para conseguir trazer para dentro dele aquelas informações, e depois ainda o desafio de ter uma boa pedagogia, uma boa didática, uma qualidade no ensino que seja cativante, que consiga manter o foco e a atenção das pessoas, e ao final ter comunicado algo de Deus, do céu, da Bíblia, enfim. Mas a igreja é misericordiosa com aqueles que têm dificuldade, mas são esforçados, são dedicados, se empenham, e principalmente, a igreja sempre terá disposição em ouvir, em dar atenção, em se assentar e ali com toda a paciência e amor, ouvir alguém que, embora tenha essa deficiência, mas supra a deficiência da sua capacidade de ensinar com uma vida íntegra e reta diante de Deus e uma vida de oração. Isso será sempre um compensador que a igreja vai respeitar e vai admirar. Por isso que compartilhei hoje, esse texto aqui. Os ouvidos e corações sempre se abrirão para ouvir uma mensagem, por mais simples que seja, proveniente de um obreiro cuja vida e caráter endossam as suas palavras. Então, os ouvidos e o coração da igreja vai estar sempre aberto para ouvir uma mensagem simples, mas de alguém que viva tudo aquilo que ele pregue. Que a igreja sabe que a vida dele condiz com aquilo que ele está pregando. Que sabe que é uma pessoa digna diante de Deus, reta, íntegra, que tem uma vida no altar. Agora, se a pessoa tem a sua vida toda confusa, toda embaraçada, ainda vai juntar com isso o fato de ser preguiçoso, não estuda, não lê, não se prepara, e ainda quer estar de pé diante da igreja e achar que a igreja deve aceitá-lo assim e receber a sua palavra e ainda dar glória a Deus, aí é querer demais, irmão? E tem uns que estão querendo demais mesmo, estão querendo vir de qualquer jeito, de qualquer maneira, e ainda ter um feedback da igreja, correr, voar, pular, e por aí vai. Então, o que é que eu estou destacando aqui? Dentro da proposta deste capítulo, que é o caráter do obreiro. Estamos falando de aptidão para ensinar, dentro das características ou das virtudes do caráter. O caráter nunca é comprovado por uma declaração escrita ou oral de convicções. Não é tanto o que ele fala ou o que ele escreve, mas sempre será demonstrado pelo modo como vivemos, pelo comportamento, pelas escolhas e decisões. Caráter é virtude vivida. Então, muitos obreiros, volto a dizer, ele tem dificuldade de ensinar falando, mas ele consegue ensinar vivendo. A vida dele é um ensinamento. Talvez ele não saiba verbalizar bem sobre a necessidade de amar, mas ele é um obreiro amoroso que ama, então ele está comunicando ensinamento por meio da sua própria vida. Talvez ele não consiga formular um sermão maravilhoso sobre perdão, mas ele é alguém que perdoa, ele já está comunicando um ensinamento
tremendo através da sua vida. E é sobre isso que eu estou falando aqui. Tem uns que têm a capacidade do vernáculo, da fala, da oratória, da retórica, e por aí vai. Mas é fraco de vida. E acaba que a vida dele fala tão alto que abafa o som da sua voz. As pessoas estão ouvindo a vida e não conseguem ouvir a mensagem. Se a pessoa tem mensagem, tem vida, melhor ainda. O megafone está no volume máximo e está todo mundo ouvindo, recebendo, se alegrando. Mas se tiver, ou melhor, tendo os dois, é o ideal. É a orientação bíblica. Se houver dificuldade na comunicação verbal, que jamais falte na vida, que jamais haja essa deficiência na questão do caráter, né? A vida cristã, que é a materialização exatamente da doutrina de uma forma vivencial. Então, aqui nós estamos colocando que o caráter é a virtude posta em prática, sendo vivida. O obreiro deve sempre ser sensível e perceber que suas ações falam mais alto do que sua oratória, visto que as ações que praticamos raramente são percebidas como prova de caráter defeituoso, fazem-se essenciais a introspecção e a autoavaliação. Então, todo obreiro tem que cultivar esta arte de se dar feedbacks, ele mesmo se autoavalia, ele mesmo se autocritica. A cada vez que ele tem o desafio de ensinar, ele precisa pegar a palavra de Deus como um espelho que ela é, e ele deve se olhar. A palavra é o espelho, e ele tem que se autoanalisar, se autocriticar, para depois virar o espelho para a igreja, mostrar à igreja aquilo que a palavra já mostrou a ele. E ele permitindo ser moldado, mudado, transformado pela palavra, então terá autoridade para ministrar ao povo de Deus. Só voltando aqui para fechar a linha de raciocínio, as ações que praticamos raramente são percebidas como prova de caráter defeituoso, fazem-se essenciais à introspecção e à autoavaliação. Não porque desejamos agradar ou evitar ofender os outros, mas porque a reputação e o caráter do obreiro devem estar acima de toda a repreensão, como fala o apóstolo Paulo. Voltando lá à primeira virtude, o irrepreensível. E a gente já falou bastante aqui sobre a questão do ser irrepreensível, é exatamente exercitar a arte da autorrepreensão. O obreiro que está sempre se autorrepreendendo, uma conexão sensível com o céu para ser repreendido pelo céu, não estará aí na boca do povo sendo repreendido pela sociedade aí fora, se ele toma esses cuidados de autoavaliar, de se autocriticar e de se autoconsertar, né? Ajustar a sua vida nas áreas devidas. A oitava orientação para quem deseja o ministério, o episcopado, é uma palavra que pode ser aplicada ao presbítero, ao pastor, ao ministro em geral, nós estamos aplicando aqui, já que estamos dentro da teologia ministerial. Então, ele não pode ser dado ao... Mas não é só o vinho, não, e afins também, tá? Tem gente que só não pode o vinho e as outras bebidas alcoólicas. Não é nenhuma, irmão. Não pode ser dado ao vinho. Não beber nada que é embriagante ou alcoólico, está aí. Pois tira a identidade e, consequentemente, a credibilidade do obreiro. Imagina um obreiro que é dominado pelo álcool, pela bebida, que ele não tem controle sobre as suas faculdades mentais, suas decisões, porque ele está embriagado. Como é que este obreiro terá credibilidade? Como é que este obreiro terá, diante do povo de Deus, condições de orientá-los no caminho que leva ao céu? O homem de Deus que não consegue controlar seus impulsos concernentes ao uso de bebidas alcoólicas, como poderia ter condições de cuidar das coisas pertinentes ao reino de Deus? Na verdade,
a recomendação paulina, dentro do contexto do primeiro século, é que o obreiro não se deixe controlar pelo álcool. Ao contrário, recomenda Paulo aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o apóstolo ele vai fazendo essa comparação entre o poder da influência do álcool na vida de uma pessoa que está sob o domínio do álcool, está sob a influência do álcool. Naturalmente, ela perde o controle, ela faz coisas que não gostaria de fazer, das quais depois se arrepende, ela toma atitudes vergonhosas, enfim. Alguém que está sob o domínio do álcool, ela perdeu o controle sobre si mesma e, fatalmente, vai se arrepender de muito do que fez. Paulo, então, vai usar essa comparação e vai dizer, parafraseando aqui: se for para perder o controle, não entregue o controle ao álcool, entregue ao Espírito, não se embriague com vinho, porque vai te levar a confusão, contendas, brigas, discórdias, situações vexatórias, humilhantes. Mas se ao invés de você abrir mão do controle, do autocontrole, cedendo o controle ao álcool, faça isso com o Espírito. Entregue o controle, o domínio, a direção, as tomadas de decisões ao Espírito, porque Ele não te conduzirá em um caminho que vai redundar em contendas, brigas, discórdias, vergonha, humilhação. Ao contrário, Ele vai te conduzir pelo caminho que leva a Deus, que dignifica o servo de Deus. Ele vai te conduzir pela estrada que te assemelhará cada vez mais a Cristo. Então não se embriague com vinho, em que há contenda, mas encha-se, permita ser cheio e dominado. O verbo está até na ordem imperativa e também aponta para a continuidade. Não é um enchimento único e definitivo, é um enchimento repetido, contínuo. Se encha e continue se enchendo. Seja cheio e continue cada vez mais sendo cheio. É assim que é a relação que deve existir entre o homem de Deus e o Espírito. Seguindo ainda aqui alguns slides, o bom obreiro não se deixa dominar por nada, a não ser pelo Santo Espírito de Deus. Essa questão do não dado ao vinho, ainda em alguns lugares, um assunto que já deveria estar encerrado há tanto tempo, mas volta e meia ele retorna aí, e muitos vão argumentar que o problema não é um gole, uma bebida socialmente, como alguns costumam dizer. O problema é a embriaguez. Não vos embriagueis. O problema é perder o controle, o domínio, por questões de embriaguez. Porém, irmãos, ninguém se embriaga para beber socialmente. Via de regra, quem bebe socialmente é que depois se embriaga. O caminho é sempre esse. A pessoa começa nesse caminho e depois perde o controle. Mas a orientação é que ele não seja dado, entregue, não ceda, não tenha qualquer tipo... Até a gente já falou semana passada sobre o fugir da aparência do mal. Se sabemos de antemão que o fim dessa estrada, que começa, para alguns, uma bebida social, é num jantar, é só entre amigos, é só em casa, mas muitos já sabem que o fim dessa estrada é dominação, embriaguez, destruição de família, de lares, de ministério, etc. Então você já está vendo que é uma aparência do mal. E a Bíblia diz para fugir de toda a aparência do mal. Está vendo que isso não vai dar bom, vai dar ruim? Evite, fuja, não seja dado ao vinho. Não seja também espancador. Será que tem obreiro espancador? Sim ou não, irmãos? Vocês estão muito convictos do que estão falando. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Irmão. Há muitos obreiros que não têm este ponto, pois são espancadores, ou seja, brigão, valentão,
gostam de tirar satisfação e, ao mesmo tempo, revidar com palavras. E olha aqui que coisa mais séria na sequência. Mesmo que para isso tenha de usar o púlpito da igreja em suas pregações, ensinos e etc. Tem obreiro que é espancador com microfone na mão. Microfone na mão, ele espalha aí espancamento para tudo que é lado. Agride um, ofende outro, manda indireta para outro e por aí vai. Ele usa o microfone, na verdade, como uma arma de ataque contra uns, contra outros, de difamação, de calúnia. Lança uma palavra que dá um duplo sentido para alguém ficar pensando, será que não é sobre outra pessoa? Quando não, às vezes ele é objetivo, direto nos seus ataques. Isso é ser espancador. Afinal, de alguns cultos em que obreiros espancadores estão pregando, aí sai crente, espiritualmente, manco, cego, aleijado. Quantos entristecidos, decepcionados. Alguns que ainda estavam no começo da sua fé, portanto não haviam ainda firmado raízes, não estavam solidificados na palavra de Deus, e aí diante de um obreiro espancador, esse aí fatalmente pode ser uma vítima que sua fé será terrivelmente abalada. Alguns abandonam a fé, deixam de vir à igreja, e alguém vai, mas tinha que ser maduro. Sim, mas às vezes está se falando algumas coisas em um ambiente que tem novos convertidos, pessoa que está no começo da caminhada e já está sendo espancado. Sua fé é abalada, é atacada, atingida violentamente. Então, no lar, na vida particular, em todos os aspectos da vida social, o obreiro tem que ser equilibrado. Equilibrado. Então, não espancador tem sido traduzido também por não violento, ou seja, o obreiro não deve ser propenso à briga, à violência e a querer agredir fisicamente as pessoas. Obreiros precisam ter controle das suas emoções, principalmente dessas que o levariam a cometer atos que trariam verdadeiro prejuízo para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao 10º, que esse aqui é mais polêmico. O obreiro não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Está na primeira epístola de Timóteo 3:3. O termo grego aqui traduzido, ou melhor, aqui utilizado, é esse aí bonito que está, afilarguros. Afilarguros. E o que significa? Significa que o obreiro não pode ser alguém que ama o dinheiro. A ganância é uma das maiores inimigas do obreiro. Todo obreiro deve ser moderado e equilibrado no que compete a este assunto. Muitos obreiros são taxados de aproveitadores e mercenários, justamente por não terem esta tão necessária virtude em seu caráter. O obreiro que falha aqui estará em queda e no caminho da derrota. Muito sério. Obreiros que são cobiçosos, torpe ganância, movidos pela ganância. Tudo que faz respondendo a seguinte pergunta: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar? Qual é meu benefício? Qual é o retorno que eu terei? Está sempre pensando desta forma. E não apenas ganhar no âmbito espiritual. Será que eu vou ganhar algo espiritual, ministerial? Não. Cifrão mesmo. Cifrão mesmo. E isso tem destruído muitos ministérios. Nós temos uma realidade tão triste no Brasil, onde já há pastores, pregadores, que cobram cachês exorbitantes para ministrar uma palavra de 40 minutos, 50 minutos, e aí querem ser recompensados por esses poucos minutos de ministração como verdadeiros astros aí do mundo secular, artistas, e por aí vai, cachês astronômicos, 20, 30 mil reais,
O que é mais assustador é sabermos que tem gente que paga isso, né? É sabermos que tem gente do outro lado que se sujeita a pagar cachês absurdos dessa envergadura. A igreja, ela acaba se tornando ou se deixa ser refém de pessoas que claramente estão se aproveitando dela, transformando-a em um meio para atingir as suas finalidades egoístas, suas finalidades gananciosas. O obreiro, ele não pode ser dado à cobiça, à torpe ganância. Veja bem, irmãos, em todo o Antigo Testamento, o Senhor Jesus, a Bíblia, fala sobre o perigo da idolatria. E lá no Antigo Testamento nós temos os nomes de várias divindades, né? Aspas aqui, pseudo-divindades, sabemos que não são verdadeiras divindades, mas lá no Antigo Testamento nós temos os nomes, Milcom, Dagon, Baal, Astarote, Azera, e por aí vai. Então não pode se curvar a Astarote, a Baal, a Azera, a Milcom, Quemos, etc. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós não temos nominalmente essas pseudo-divindades em que a Bíblia diga que não se deve adorar. A única referência a uma divindade a qual as pessoas não podem, não devem se curvar, proferidas pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 6:24, quando ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, que todos nós sabemos tratar-se das riquezas, o símbolo para as riquezas. Então, no Novo Testamento, quando vai tratar de uma divindade que tem ocupado lugar no coração de muitas pessoas, lugar esse que deveria ser exclusivamente de Deus, Jesus fala, cuidado para o seu coração não se dobrar, não se curvar ao dinheiro, à riqueza, à ganância. Então é muito sério. Muita gente tem se curvado ao vil metal, ao dinheiro. E obreiros? Aí é que o problema torna-se ainda mais grave. Não devemos ter uma sede incontrolada pelo conforto e por adquirir as coisas. Precisamos ter a consciência de que tudo se pode alcançar com uma boa administração dos recursos que temos em mãos. O obreiro precisa se autodisciplinar nesta área, a fim de que venha conseguir levar uma vida financeira organizada. Coisa séria é o obreiro desorganizado, um obreiro devedor, um obreiro que a sua vida financeira está de cabeça para baixo, e aí ele vai, deve um aqui, deve ali, deve lá, deve acolá, porque é mau administrador dos seus recursos. Não estamos falando de uma dívida eventual por um infortúnio. A pessoa tinha o seu salário e sempre tinha as suas posses de acordo com o salário, mas foi acometido de uma enfermidade, se viu vítima de uma situação adversa, que pode acontecer a qualquer um, e por essa razão se encontra em dificuldade. As suas finanças se desorganizaram, ficou ali revirado. Isso acontece com qualquer um, isso é pontual. Estamos falando de alguém que leva a vida totalmente desorganizada financeiramente. Não tem nenhuma vergonha de dever aqui, ali, lá. Deve na rua de baixo, não passa lá. Deve na rua de cima, não passa por lá. Ele tem que ficar andando de helicóptero, porque ele não pode passar em rua nenhuma. Onde ele pisa o pé, ele está com problema. E aí a situação fica mais grave quando este é um obreiro e está lá pregando. Diz ele que está cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, pulando, saltando, falando mistério. E o camarada lá embaixo falando, está aí cheio do Espírito, entre aspas, mas pagar que é bom não me paga. Está aí todo alegrinho, todo ensinando o que deve fazer, como é que deve ser, mas a dívida que tem comigo lá vai se arrastando, ele finge que não me deve, etc. Isso é horrível, irmãos, horrível. Devemos saber que o dinheiro é uma bênção se for administrado com prudência, porém pode consumir a vida de um obreiro e seu ministério se for administrado indevidamente.
Alguém já disse sabiamente que o dinheiro é um bom servo, porém um péssimo senhor. Se nós conseguimos transformar o dinheiro em nosso servo para que ele faça o que nós queremos, muito bem. Mas muitos deixam o dinheiro transformar-se em seu senhor. É o dinheiro que dita as regras. E ele se transforma em um escravo, em um servo do dinheiro. Aí é onde está o perigo. Por isso devemos adquirir as coisas conforme as nossas condições. Agindo assim, evitamos envolver em dívidas que não conseguimos pagar. O nome de um obreiro deve ser zelado, pois somos representantes do reino de Deus. E somos chamados a ser um padrão, um modelo. As pessoas devem olhar até nessa área na vida do obreiro como alguém equilibrado, organizado, alguém que a sua vida é modesta. Tudo que ele tem pode ser muito, como pode ser pouco, mas sempre dentro das suas condições, da sua possibilidade. Tem obreiros que têm grande posse, pela profissão que tem, por herança que recebeu, etc. Tudo bem, sempre dentro das suas condições, administrando de forma organizada. Então, temos de administrar bem os nossos recursos. A gente sabe que tem pessoas que a razão da sua reviravolta aí na área financeira, muitas vezes se deve ao fato dele não cumprir o mandamento bíblico de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E acaba colhendo aquilo que a Bíblia diz que vai colher, os que são infiéis nessa área. O devorador tem total liberdade para atuar e devorar mesmo as finanças. E aí, por maior que seja a renda, vai ser consumida na mesma velocidade com que ele consegue ganhar, ou às vezes vai ser consumido numa velocidade até maior. Vai estar sempre perdendo na saúde, em um negócio mal feito, em um acidente inesperado, em um problema no carro, e outra coisa aqui, outra ali, vai indo, como Deus, por intermédio de Ageu, disse ao povo daquele tempo, que deixou de lado o compromisso em restaurar o templo, porque cada um só buscava o seu bem pessoal. E aí o que foi que Deus, por intermédio de Ageu, falou? Vocês olham para muito e alcançam pouco. E o pouco que alcança, traz para casa num saquetel furado. Imagina, você quer muito, alcança pouco. Pouco você alcança, coloca num saco. O saco está furado. Você chega em casa com aquele saco furado, já era pouco, diminuiu mais ainda. E Deus diz assim, e isso quando chega em casa e você pega com a mão, eu ainda faço assim, ó. Por quê, Senhor? Por causa da minha casa que está lá deserta. E aí a gente vê pessoas que têm uma renda até respeitável, mas vive todo enrolado. E pessoas que às vezes recebem um salário modesto, mas tem a sua vida toda equilibrada. E eu conheço muitos que até emprestam dinheiro para ajudar o que tem um salário grande lá, mas vive endividado. Toma aqui, e às vezes nem empresta, dá mesmo. Toma aqui, meu filho, para você resolver a sua vida lá. A pessoa que tem um salário pequeno, tem a sua vida toda organizada, porque é fiel, e está ajudando o outro lá que tem um salário grande. Abra sua Bíblia em Colossenses, para a gente fechar, né? Esse aqui, eu precisei demandar tempo, porque é muito sério. E é um dos fatores mais destruidores de obreiro na atualidade. Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Olha o que diz o versículo de número 5. A maioria das Bíblias deve estar nessa tradução aqui, Almeida, Revista e Corrigida. A maioria de nós usamos essa Bíblia. Está escrito assim no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. 2 pontos. O que nós devemos mortificar? Fazer morrer, matar a cada dia. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e o que mais é a avareza, que é, olha que coisa séria.
Ele poderia dizer que a prostituição é idolatria, que a impureza é idolatria, que a concupiscência é idolatria, mas a avareza é idolatria. A versão que nós estamos lendo a Bíblia esse ano, a King James atualizada, a KJA, tenho colocado todos os dias, espero que, se não todos, a maioria ainda esteja conosco aí acompanhando. Olha o que diz a King James, é o mesmo texto. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Então, avareza, ganância, tanto um quanto o outro, é a mesma coisa. O caminho, o significado do dicionário é o amor demasiado ao dinheiro, o apego demasiado ao dinheiro, é idolatria. Então, alguém poderia perguntar: pastor, o senhor acha que o avarento não vai para o céu? Eu responderia com a pergunta: você acha que o idólatra vai? O que a pessoa me responderia na ponta da língua? Não, o idólatra não vai. Mas diz aqui que a ganância e a avareza é idolatria. E aí? E aí que é melhor eu passar, né? Porque cordato, palavra epiekes, grego, que quer dizer: o obreiro precisa ser uma pessoa conveniente, equitativo, íntegro, suave, gentil. O equitativo aqui significa tratar as coisas com equidade. Ele não é alguém que pende para um lado ao invés do outro, puxa para um lado ao invés do outro, enfim, é aquele que a balança dele é infiel. Não, é alguém que é equitativo. Virtude que se evita qualquer tipo de excesso, seja em qualquer situação em que se encontrar. Convém ao obreiro ser moderado, modelo para a igreja do Senhor Jesus Cristo em moderação. Ainda aqui no slide, disse de quem é tranquilo ou sereno, que tem tendência para a conciliação. Isso é muito interessante, muito lindo, na verdade, porque a igreja, de uma forma geral, escreveu o apóstolo Paulo, está, se eu não me engano, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, estou na dúvida agora se é a primeira ou a segunda, Coríntios 5, e vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a primeira ou é a segunda? Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, deve ser ali pelo versículo 17. Eu sou difícil de gravar exatamente as referências, irmão. E aí ele vai dizer na sequência que Deus nos reconciliou, que em Cristo nos reconciliou com Ele e colocou em nós, está se referindo à igreja, a palavra da reconciliação. Então a igreja em geral, o ministério da igreja como um todo, a gente falou na primeira aula de teologia ministerial sobre a chamada geral e a chamada específica. Então, dentro da chamada geral, a igreja ela é chamada para reconciliar os homens com Deus, porque ela tem a palavra da reconciliação, a mensagem, o evangelho produz a reconciliação. E o obreiro, mais ainda, ele deve ser alguém que reconcilia homens com Deus, mas ele deve também ter a habilidade de provocar conciliação entre homens e homens, seres humanos em geral, né? Imagina o obreiro que, ao invés de produzir conciliação, é ele que é o gerador da discórdia, é ele que é o gerador do conflito, é ele que joga a tal da gasolina na fogueira, ao invés de jogar água. Obreiros fofoqueiros, que vai colocando um contra o outro contra o outro, às vezes visando ter algum benefício, ter algum espaço, ele quer ocupar o lugar de alguém, e ao invés de gerar conciliação, ele gera contenda. Não está sendo cordato,
não está sendo essa pessoa que é chamada para mediar conflitos, e ele é aquele do, não, calma aí, deixa disso, vamos ver, vamos com calma. Talvez ele não tenha agido com má intenção, busca mostrar o lado bom, tentar resolver a situação. Tem obreiro que vem, irmão, é isso mesmo, eu já sabia desde que eu olhei ele a primeira vez que ele era assim e tal, e vai fominando mais situações. Triste, não é? O obreiro é muito semelhante a um juiz de tribunal que tem de conciliar desacordos, nos quais um dos lados é vencedor e o outro é perdedor, e ele fica ali no meio, mas ele tem que ser uma pessoa que julga segundo a reta justiça de Deus. O caráter do obreiro tem que ter forte componente de justiça, se é que se quer evitar a acusação de fazer acepção de pessoas. Coisa triste, irmãos, e às vezes acontece, quando um obreiro ele é estigmatizado, a igreja vê ele como alguém parcial. Quando o caso envolve a família A, ele sempre vai pender para o lado da família A. Sempre que envolve a situação assim, ele está sempre sendo favorável à família. E quando é favorável a dele, né? Que a dele está envolvida e ele está sempre vendo o erro na família de todo mundo e nunca na dele. O errado é sempre todo mundo, menos a família dele, ou um grupo de protegido dele. Quando a igreja percebe num obreiro, num líder, ou um obreiro auxiliar, cooperador, esta deficiência de caráter que é a parcialidade. Irmãos, um país inteiro sofre, né, quando há parcialidade, quando há injustiças. Um estado sofre, uma cidade sofre. Uma igreja, imagina um líder espiritual que é parcial, fecha os olhos para um lado e está sempre buscando atender as demandas do outro. Isso é terrível. Então, o obreiro deve ser cordato, justo. O obreiro que é justo é aprovado por Deus e conhecido por todos, pois seus procedimentos são retos e sua vida irá florescer como está escrito. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. 12ª virtude que deve o obreiro ter é não contencioso. O que é um obreiro não contencioso? O obreiro deve ser uma pessoa pacífica, alguém sem dívidas e reclamações, digo no sentido e aspecto espiritual de sua vida. Não deve ser uma pessoa que gere contendas, nem que a provoque. E aí, olha quantas referências. Então, o obreiro, ele não é gerador de contendas, conflitos. Essa daqui está lado a lado com o cordato, né? Ele deve ser cordato e automaticamente não contencioso. Dá uma olhada aqui no slide. Um espírito irritável e antagônico não faz parte da vida de um obreiro. Um temperamento controlado pelo Espírito Santo, que evita contendas, sim, é imprescindível ao homem de Deus. Então, alguém que evita as contendas, não entra em discussões frívolas, né, vazias, sem sentido, querendo gerar contendas, ele não pode ser contencioso. 13º, não avarento. Parece que Paulo volta no mesmo assunto, né? O 10º é não cobiçoso, e aí nós desdobramos aqui, vimos a questão exatamente da avareza, e Paulo volta a esse assunto praticamente no mesmo versículo. Será que ele está querendo chamar bastante atenção para o cuidado nessa área em que muitos têm falhado? Olha aí nosso material, página 40, né? Ou seja, aquele que em hipótese alguma abre mão, é alguém que é mesquinho. O avarento é uma pessoa mesquinha. Convém ao obreiro do Senhor não ser mercenário, fazendo do seu ministério fonte de enriquecimento ou lucro próprio. A verdadeira obra de Deus tem recebido um certo descrédito por causa de obreiros avarentos, que fazem da igreja ou ministério ganho ou fonte de enriquecimento particular e leviano por sua parte. Há muitos exemplos
que poderíamos tirar da Bíblia de homens que caíram por causa da avareza? Muitos exemplos, muitos exemplos. O que traiu Jesus já começa por ali, o Judas traiu Jesus. Se a gente parar para pensar, olha a que ponto chega um obreiro avarento. Na mesma semana em que Judas decide aceitar as tal 30 moedas de prata, as 30 moedas para trair Jesus, naquela mesma semana, ele participou de um jantar, em que uma mulher derrama aos pés de Jesus como gesto de adoração, um vaso contendo um unguento tão puro, que o Judas fez os cálculos ali rápido, ele olhou, somou, dividiu, multiplicou, e ele, rapaz, esse daí na minha mão eu fazia 300 dinheiro. Dava para vender por 300, a mulher adorando e ele calculando, 9 fora, divide, nossa, que desperdício. Acabou de jogar no chão e 300 dinheiro. E lá na frente alguém ofereceu a ele 10%. Te dou 10% para você vender Jesus. Ele, fechado, assina aonde? 30? Imagina por 300, hein? E a mulher derramando 300, ele ficou desesperado com aquilo ali. Falou, se tivesse alguém que me oferecesse 30, já encontrou logo ali na frente. Ali ele já mostrou onde o coração dele estava. E o diabo ali na frente já apresentou uma proposta. É isso que acontece com quem é avarento. Ele vai demonstrando onde o coração dele está. Ele não está servindo a Deus por amor, está servindo por dinheiro. E quem faz as coisas por dinheiro está sempre propenso a uma proposta melhor. Se a proposta aqui é essa, e ali o diabo está cobrindo essa oferta, opa, aqui cobre a oferta, vou para lá. O que aconteceu com Judas, o avarento. Não avarento significa literalmente que não ama o dinheiro. Observe que essa é a segunda advertência aqui sobre dinheiro. Alguns presbíteros em Éfeso estavam recebendo ajuda financeira para o ministério. Paulo os exorta para que não deixem que o desejo de obter seu ganho se torne sua maior prioridade. Então, olha que coisa séria. Digno é o obreiro do seu salário. Perfeito, a Bíblia diz. A questão de ser generosidade com os nossos obreiros, nossos pastores, ter a preocupação de cuidar deles, é bíblica. Perfeito. A preocupação de Paulo é que a pessoa que é cuidada pela igreja, recompensada, vamos dizer assim, mantida nas suas necessidades pela igreja, ela não corra o risco de começar a condicionar o seu ministério a essa ajuda, a esse retorno. O coração dela ser posta naquela recompensa e não no ministério em si. Essa é a preocupação, não transformar o ganho na prioridade. Portanto, sejamos fiéis em nossas finanças e não permitamos que a avareza destrua nossa vida e ministério. 14ª orientação, caminhando aí para o fim. O obreiro deve governar bem a sua casa. Então aí é governo familiar. Quantos obreiros são irrepreensíveis em todos os aspectos ministeriais, mas quando se trata da área familiar, são reprovados. O lar é o primeiro lugar onde o obreiro deve realizar e executar os requisitos da obra do Senhor, sendo um bom pai, cabeça da família, um bom administrador, obreiro, servo, crente, filho de Deus e todos os assuntos tocantes ao seu ministério. Seu primeiro ministério, ou as primeiras pessoas que devem ser alvos do seu exercício ministerial, são os da sua casa. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria casa? O obreiro deve ter o cuidado, o governo da sua casa. Ser um bom obreiro dentro de casa. E isso tudo começa com as qualidades e as virtudes de um bom filho, um bom marido, um bom pai, etc. O relacionamento familiar de um obreiro
precisa ser desenvolvido com harmonia para servir de referencial para a igreja, pois devemos atuar primeiro como obreiro no lar, sendo um exemplo no convívio com filhos e esposa. O obreiro não pode dedicar-se tanto às suas responsabilidades dentro da igreja, ao ponto de esquecer a sua família. É preciso dedicar um tempo diário para estar dando atenção à esposa e aos filhos, pois, antes de ser um obreiro, é esposo e pai. A família deve ser amada e zelada, como está lá na primeira epístola a Timóteo 5,8. E a gente viu na semana passada a referência, a conferência da família. Aquele que não cuida dos da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a família de um obreiro que flui o amor familiar e a comunhão contagiará a igreja. Então, o obreiro deve ter o cuidado da família. O obreiro deve ter tempo para a família, passear, tudo aquilo que a gente já sabe, mas precisa ser lembrado e colocado em prática. Deve ter tempo de qualidade com a família, viajar, ter passeio. Tem obreiros que se orgulham erroneamente de que está servindo a igreja lá em que ele é pastor e preside 10 anos, 15 anos, 20 anos, nunca tirei férias, nunca passeei, não perdi um culto. Acha que isso é razão de orgulho, enquanto ele está dizendo que está sendo descuidado com a sua família, que é o maior patrimônio e é a primeira igreja que Deus lhe deu a cuidar. Você acha que se um pastor ficar uma semana fora da igreja, a igreja vai fechar, todo mundo vai desviar, ele vai... Não, irmão, agora ele está correndo o risco de perder os filhos, a família, se ele não tiver o cuidado com ela. E, ademais, quanto melhor for a qualidade do convívio desse pastor, desse líder, presidente de campo, líder de congregação, etc., quanto melhor for a qualidade da sua vida em família, quanto melhor ele estiver com a esposa e com os filhos, automaticamente melhor ele servirá a igreja de Deus. O benefício é para ele, mas, consequentemente, é para a igreja como um todo. Imagina alguém que está debaixo de super estresse. Já está se falando aí muito de pastores com burnout, né? Que é aquele estresse excessivo por uma sobrecarga muito grande de atividades, de demandas. A gente já ouve falar aí, irmão, de pastores com crise de ansiedade, pastores em depressão. Tristemente, já há casos até de pastores cometendo suicídio. Triste ter que dizer isso, mas há casos, porque não cuidaram das suas emoções, não cuidaram da sua família, e sempre com a desculpa, não, a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus. Irmão, você não estará fazendo a obra de Deus mesmo, se esta dita obra de Deus está acabando com você, com a sua casa, com a sua família. Definitivamente não é uma obra de Deus, uma obra que está sendo feita às custas da destruição da sua vida, das suas emoções, do seu lar. Esta obra definitivamente não é de Deus. Então o obreiro tem que ter esse cuidado. 15ª, penúltima qualidade, o obreiro não pode ser neófito. O que é o neófito? O termo grego usado para neófito pode sugerir aquelas pessoas que se converteram há pouco tempo ao Evangelho, aquelas pessoas que, embora algum tempo na carreira cristã, ainda não possuem raiz. O obreiro deve ter maturidade espiritual. Quantos obreiros imaturos, meninos na obra do Senhor? A maturidade é de suma importância na vida do obreiro, e se ele não for maduro, não terá muito proveito. Sempre necessitará de alguém para guiá-lo e socorrê-lo em muitas enrascadas. Devemos nos lembrar do jovem João Marcos, que voltou do campo por não ter a devida dimensão da responsabilidade que estava assumindo quando decidiu acompanhar a Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Portanto, convém ao obreiro ter maturidade. Olha aqui o slide. Neófito significa novo, recém-plantado. É o neofito, novo, plantado recentemente. O obreiro não deve ser um cristão novo, recentemente convertido. A expressão que Paulo usa
é para que ele não se ensoberbeça. A gente pode provocar nesta pessoa a soberba. Paulo já está prevendo, olha, se nós pegarmos uma pessoa nova, sem raiz, sem maturidade, e dar a ela a responsabilidade do governo da igreja, olha que coisa, você estará colocando sobre ela um fardo, colocando ela na linha de frente como um alvo fácil para o inimigo plantar no coração dela a soberba. Paulo já estava prevendo essa situação delicada, em que pode se colocar um líder se for novo convertido. Imagina, a pessoa chegou na igreja, daí a pouco ela é o líder e ela tem que conviver com isso. Poxa, acabei de chegar, já estou liderando esse povão todo que está aqui há 20 anos, 30 anos. Poxa, eu sou bom mesmo, hein? Rapaz, se não fosse eu, olha que situação difícil que Deus estava. Pensou se eu não entrego minha vida para vir liderar esse povo? Meu Deus, Deus precisa de mim mesmo. Se a pessoa não tem raiz, uma pessoa que ainda não tem maturidade, e de repente se vê com a responsabilidade da igreja de Deus, o próprio Paulo está dizendo, você está colocando ela na linha de frente, com o coração desguarnecido, para o inimigo colocar soberba no coração. Ela vai pensar isso, ela vai ser atacada com esse tipo de pensamento, achar que realmente ela é alguém muito especial, alguém que a igreja precisa, se não tiver ela, meu Deus, que vai ser da igreja? Quantos a gente não já viu que acabaram se autodestruindo exatamente por ter entrado por esse caminho? Talvez você conheça, eu conheço, pessoas que eram muito novas ainda. Isso acontece muito, principalmente, quando a pessoa, ela vem do submundo do crime. Aí tem aquele testemunho, aí a pouco, com poucas semanas, já é diácono, já está pregando por aí afora, porque o testemunho dela, ela nem foi discipulada ainda, nem aprendeu os rudimentos da fé, não está firmada, não, mas o testemunho dela é forte. Se a pessoa é um artista, veio lá da Red Grob, não, o camarada era artista, ele sabe falar em público, dá o microfone para ele, vai doutrinar a igreja, vai ensinar o quê? Só porque era um artista. Era um cantor secular, não, já bota ele aí para gravar, sair pelo mundo afora, aí cantando, ensinando, doutrinando, pregando. A maioria destes, aonde estão? Pode ter uma ou outra exceção que por misericórdia conseguiram se manter, mas a maioria que foi assim, ó, da noite para o dia, estava lá, daí a pouco está aqui, já está no púlpito, daí a pouco voltou para trás e está 2 vezes pior do que estava antes. Falta de sabedoria para a estes que deram a ele uma responsabilidade tão grande. Vou falar mais, irmãos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 3. Eu fiquei me lembrando disso hoje, quando a Bíblia fala aqui, né, sobre não colocar líderes, neófitos, meninos, imaturos. Isaías capítulo 3, na verdade, vai nos mostrar que muitas das vezes, quando isso acontece, não está sendo uma bênção para o povo de Deus. Na verdade, é uma das formas de Deus punir o seu povo. Você quer ver? Capítulo 3 de Isaías. Vou ler aí do versículo 1 ao 5. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sorte de água. Está falando aqui bordão, cajado, liderança e sustento, né? Provisão, liderança e provisão. Então, olha o que ele vai tirar: o valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho. Adivinho aqui, na verdade, era vidente, uma pessoa que antigamente também agia como um profeta. E o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente. Isso aqui é juízo. Deus está dizendo, eu vou tirar essas pessoas, eu vou tirar o juiz, eu vou tirar o soldado, o valente, o profeta, o ancião, o capitão, o respeitável, o conselheiro. Versículo 4. E dar-lhe-ei jovens por príncipes,
e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Deus está falando aqui de um juízo. Quando Ele quer punir o seu povo, Ele tira líderes sábios, experimentados, valentes, coerentes na sua decisão, e coloca o que no lugar? Meninos. Para punir o povo. Eu vou dar um menino para liderar esse povo aí. Punição. Para entendermos aqui, menino na liderança, como visto, meninos governando é símbolo de juízo divino. Então, em alguns casos, Deus permite que meninos assumam, pessoas imaturas, desqualificadas, e a desqualificação aqui é porque não está experimentada, não tem experiência com Deus, não tem vida, etc. Aí Deus coloca para punir o povo. Quantos aí que estão em busca de novidades, inovação, é o que eu quero, é e tal. Aí Deus, então vou te dar um líder menino. E aí estão sendo liderados por homens inexperientes, não necessariamente que tem que ser velho, ancião, estamos falando de maturidade espiritual. Tem muitos aí que estão sendo guiados por meninos. Finalmente, bom testemunho. Não basta ser um bom servo de Deus dentro da igreja e gozar assim da confiança dos irmãos para ser um obreiro aprovado. É preciso que aqueles que ainda estão em trevas sejam capazes de perceber que a luz de Cristo brilha em você. O obreiro carece de ter um bom testemunho em casa, na igreja e na sociedade. E este testemunho deve ser verdadeiro, pois as atitudes do servo do Senhor falam mais que suas palavras. Então, finalizando, a 16ª virtude que todo obreiro deve ter é o bom testemunho. O que as pessoas pensam de você não significa nada, mas o que elas pensam de Jesus por causa do seu testemunho significa tudo. Tem muita gente que, mas eu tenho que ficar dando satisfação para os outros, ninguém paga as minhas contas, ainda usa esse jargão, né? Ninguém paga as minhas contas. Jesus não pagou a sua conta, não? Ele que, na verdade, pagou a sua impagável conta. Então você tem que dar satisfação a Ele. E por essa razão a gente tem que viver vidas que honrem o nome dEle. As pessoas precisam ver Cristo através da nossa vida. As pessoas precisam ver o nosso bom testemunho e através dele glorificarem a Deus. Os últimos slides aqui, mais 3 para a gente fechar, e é o último capítulo. Por onde passar, dê um bom testemunho. Você é rodeado por nuvem de testemunhas. O que plantamos, colhemos. Então, tenha cuidado com o seu testemunho por onde passar. Próximo slide. Não há pregação mais eloquente do que um bom testemunho. A mensagem mais poderosa não é a que é falada, é a que é vivida, é o testemunho. O bom testemunho é o mais poderoso sermão. Por falar em sermão, o famoso príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um homem me disse: ser cristão é ser honesto. E eu respondi: ser honesto é questão de caráter, e isso é obrigação de qualquer ser humano, mas ser cristão é andar como Cristo andou. Essa é a melhor definição de ser cristão, é buscar andar como Cristo andou, é ser um imitador de Cristo. E isso vai nos conduzir ao bom testemunho, imitar a Cristo, bom testemunho. Aliás, botei aqui como slide, voltei onde comecei, né? Ouvidos e corações sempre se abrirão para ouvir uma mensagem, por mais simples que seja, proveniente de um obreiro cuja vida e caráter endossem as suas palavras. Vamos aí ao último capítulo da noite, do nosso módulo, na verdade, para encerrar, a postura ética do obreiro. Será que tem obreiros antiéticos, irmão? Sim ou não? Vocês estão conhecendo muita gente aí que eu não conheço, hein?
Obreiro espancador, vocês conhecem, obreiros antiéticos. O que é ética, afinal de contas? A ética ministerial na vida do obreiro é de suma importância para que saiba se conduzir nas suas tarefas ministeriais sem qualquer embaraço. A palavra ética, do grego etiki, é estudo crítico da conduta humana, ou seja, uma análise da natureza moral da vida humana, incluindo os padrões do certo e errado, pelos quais uma conduta possa ser guiada e dirigida. Então, a questão ética é uma questão que se coaduna com a moral, com os bons costumes, com o que é correto, uma postura que respeite o outro e respeite o seu próprio espaço, saiba entrar, saiba sair, saiba se comportar nas mais diversas situações. Então nós temos a ética social, nós temos a ética profissional, lá na ética profissional, como você deve se comportar dentro do espaço da empresa no exercício da sua profissão, como você deve lidar com o cliente, com o funcionário, com o subordinado, com o superior, às vezes a questão da vestimenta, do horário, tudo isso tem a ver com a ética, conduta, comportamento, postura, trazendo para a área ministerial, então, o comportamento do obreiro diante dos demais obreiros, diante da igreja, no ambiente público, no ambiente privado, tudo isso aí vai formar esse conjunto que nós chamamos de ética ministerial. Então, a ética ministerial é o ramo da ética que apresenta o padrão que deve o obreiro possuir para vir a desenvolver um ministério eficaz, onde a luz de Cristo venha resplandecer em suas ações. Pois, assim como o fruto é determinado pela espécie da árvore, o ministério inteiro de um homem de Deus será qualificado pelo tipo de homem que ele é, tipo de conduta, de postura, de atitude, de interação que ele tenha no ambiente eclesiástico, no exercício do seu ministério. Então, muitas áreas da vida do obreiro devem respeitar um tipo de ética. E eu comecei aqui pela ética no trajar e outros comportamentos. Questão da vestimenta. Hoje é uma área muito delicada. Sempre foi, tem sido cada vez mais. A gente tem obreiros aí que gostam de uns modismos que são decididamente modismos estabelecidos aí por esse século, por esse mundo secular, e muitos querem ao mesmo tempo exercer o ministério e estar alinhado com a moda do século presente, que é estar andando de acordo com a moda atual e exercer ministério. Então, letra A, sabemos que o obreiro não é nenhum popstar, que tem muitas roupas luxuosas, que possa vestir-se em cada reunião. Porém, temos por necessidade de orientar os obreiros do Senhor a se comportar de maneira ética, vestindo-se de acordo com sua capacidade financeira. Mas é importante que o obreiro não ande, por exemplo, sujo, despenteado, barbado, roupa suja e rasgada, de pé descalço. Tem coisa aqui que já é até moda. Roupa suja, roupa rasgada, roupa manchada, roupa não sei o quê. Você acha que o camarada está precisando passar no bazar da igreja? Não, aquilo é moda mesmo. Você olha ele com a calça toda esfarrapada e fala, meu Deus, tadinho do varão, vamos fazer uma vaquinha. Ele, não, essa calça custou R$700. Você está doido? Essa calça é toda rasgada, só esse pouquinho de pano? O resto todo faltando? Custou R$700, de grife. Não, você está brincando. Olha aí. Sabemos que muitos de nossos obreiros não ganham o suficiente para possuir um guarda-roupa rico e abundante,
porém, é de suma importância que o obreiro ande com roupas bem passadas, lavadas e que não seja motivo de chacota. Eu trouxe um exemplo aqui, só para a gente... Obreiro, e sapato aqui não dá para ver direito a cor, mas é um azul, a meia é meia rosa, a calça verde, o paletó laranja, a camisa vermelha, a gravata amarela. O que você tem a ver com gosto, com o estilo de alguém? Não, irmão, eu não tenho nada, absolutamente nada. Cada um tem o seu, é claro. O que eu estou querendo chamar a atenção, e a gente vai abordar isso muito mais no nosso livro 4, principalmente na área da homilética, a gente vai tratar lá sobre a questão de que o obreiro, quando ele é chamado para ser um porta-voz de Deus, ele tem que pensar que a forma como ele se veste também está comunicando alguma coisa para quem o vê. Ele não comunica apenas com as palavras. De vez em quando ele precisa abrir mão de modismos, porque ele escolheu ser um representante de Deus na terra. E às vezes a forma como ele se veste pode impedir que as pessoas ouçam a sua mensagem. Talvez você já esteve em algum lugar que o obreiro decidiu vir com uma roupa toda esparafatosa, e por melhor que fosse a mensagem dele, você não é capaz de se lembrar nada do que ele falou, mas você é capaz de lembrar aquela verdadeira fantasia que ele estava usando lá. Eu lembro-me do episódio que veio uma vez aqui, que eu fiquei procurando onde foi que ele aterrissou a nave espacial dele. Ele estava igual um astronauta. Sapato prata, meia prata, calça prata, cinto prata, paletó prata. Eu não lembro o que ele pregou, mas eu lembro que ele, um homem de prata. São situações, eu estou colocando aqui, que às vezes a gente deve pensar, será que eu vou chamar mais atenção pelo que eu estou vestindo do que pelo que eu vou comunicar? A minha roupa vai falar mais do que o meu sermão? As pessoas vão ficar cochichando, rindo, e não vão prestar atenção no que eu tenho a dizer? Então eu tenho que pensar, eu quero causar ou eu quero comunicar? Eu quero ser um porta-voz de Deus ou eu quero um engajamento em rede social? Eu quero que todo mundo fique tirando foto, postando, compartilhando, recompartilhando, para ficar famoso. O que eu quero, afinal de contas? É essa reflexão que eu estou querendo trazer. Trouxe esse exemplo aqui do arara, e ali a pessoa mais modesta, não para ditar o ritmo da sua moda, como você deve, mas eu estou apenas suscitando essa reflexão. Toda vez que você for assumir a tribuna, você é um porta-voz de Deus. Você é um representante do céu. Então você tem que evitar chamar a atenção para qualquer outra coisa que não aquilo que você vai falar. Às vezes você vai ter que abrir mão de algo que você goste. Use de repente um outro ambiente, não no ambiente eclesiástico, para não atrapalhar. Tudo que eu puder evitar em termo de impedimento para boa transmissão da palavra de Deus, eu terei que evitar. É essa, volto a dizer, a reflexão. Então, cuidados indispensáveis estão aqui, ó. Como ter os sapatos sempre lustrados, cabelo sempre bem aparado, penteado, barba bem feita, as unhas limpas e aparadas, para que não gere nenhum tipo de resignação, repugnância por parte daqueles que irão falar e ou trabalhar. O obreiro, às vezes, está na recepção da igreja, na entrada, está recebendo convidados, ou ali ajudando as pessoas a se dirigirem ao local onde vão estar sentadas, ou mesmo ladeando o pastor, na tribuna para estar ali o apoiando, servido. Tem que tomar esses cuidados para não servir de impedimento, por relaxo, por uma... Isso tudo é ética, estamos falando de ética. Comportamento, olha aí, são coisas triviais que todo mundo sabe, que você buscará ser cuidadoso. Se você quiser ter uma ascensão profissional, você vai ser cuidadoso. Se quiser ter uma boa ascensão social, por que quando se trata da lide ministerial não ter o mesmo cuidado, ou até mais? Dentes são fundamentais na vida do obreiro, escovação dos dentes,
é um hábito necessário e deve ser feita logo após as refeições. Até isso a gente ensina aqui, não vou cobrar nada mais por isso não, viu, irmão? Ir ao dentista pelo menos uma vez no ano, com tais cuidados evitaremos o mau hálito, perca de dentes, pela ação de cáries, etc. Lembre-se, dentes bem cuidados é uma carta de apresentação quando sorrimos. Letra D, é importante que se banhe pelo menos uma vez por semana. Ou, por dia, né? Teve gente que gostou aí do por semana aí, né? Por dia mesmo, pelo menos uma vez. Para evitar qualquer cheiro de suor, etc., é necessário que o obreiro se perfume, evite cheiros corporais que possam vir a constranger aqueles que se aproximam dele. Coisas simples, triviais, mas eu pergunto, quantas pessoas já não foram aí expostas a situações vexatórias, vergonhosas, constrangedoras, por não ter esses cuidados mínimos? Lá vai o obreiro orar pela pessoa, levantou o braço, já caiu 3. Meu Deus, hoje eu estou com um poder tremendo mesmo aqui, né? Aí um já pega, traz o rosto da pessoa perto da dela, cara a cara e receba! E aí por aí vai. Questões de ética. Tem que ter esse cuidado. Tudo pode comprometer o êxito do exercício ministerial. Existem obreiros que têm boa palavra, é apto para ensinar, aquelas qualidades que a gente falou, mas às vezes ele tem portas fechadas, porque ele é descuidado nessa questão ética. Não sabe se comportar, não sabe entrar, não sabe sair, não sabe se dirigir a uma pessoa do sexo oposto, não sabe se dirigir a uma liderança, não sabe se dirigir a uma membresia, trata as pessoas como se estivesse tratando aí um qualquer. Falta de ética. Às vezes a porta se fecha por falta de ética. Vamos falar aqui da ética, por exemplo, no púlpito. De uma forma generalizada, vamos me referir ao púlpito como todo o altar, embora que púlpito seja esse objeto aqui que nós usamos, né, para apoiar aqui a Bíblia e a partir daqui comunicar, mas o altar, a plataforma sobre a qual aqui estou, às vezes acaba assumindo por inferência o nome de púlpito, mas deixando claro, aqui está o púlpito, aqui o altar, mas como as pessoas devem se comportar nesse espaço, aonde está o púlpito? Tem obreiros que não têm uma boa postura nesse espaço, não sabe se sentar, senta com a perna para o leste, a outra para o oeste, ou para o norte, para o sul, fica conversando com o de trás, com o do outro lado, conversa, fala alto, no horário do culto. Tem uns que chegam atrasados, a igreja já está lotada, a galeria aqui, ele já chega atrasado e quer cumprimentar um por um. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Passa aqui atrás, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí encontra um que ele já não vê um tempão. Ô, rapaz, você aí, fica em pé, rapaz, te dá um abraço. Você nunca viu isso, não? E conversando de costa para o povo, o culto acontecendo, o povo adorando, e ele aqui... Meu Deus do céu, uma camisa de força. Está doido? Acontece, às vezes, da pessoa, deu problema no trânsito, chegou atrasado, saiu tarde do trabalho, teve que fazer não sei o quê, chegou atrasado. Ele vai ter que ser, irmão, o mais discreto possível. Chega ali, pau, Pai do Senhor, meus irmãos, tal, já chega, já dobra o joelho, ora e já... Discreto. Os obreiros que estão servindo na nave da igreja, discreto. Às vezes o obreiro está aqui, ele tem que atender uma necessidade ali, ele vai sair nessa porta aqui, dar a volta por fora, para entrar pela de lá, para chegar ali. Mas tem uns não, vai passar aqui, ó, na frente da transmissão, na frente do pastor, na frente de todo mundo, para cortar caminho. Não, irmão, tem que ter ética. Não pode chamar a atenção, desviar a atenção da igreja que está naquele momento de adoração, de concentração. São posturas éticas. Tudo isso. Olha aí, ó. O obreiro deve ter em mente e conhecer a responsabilidade de reverência ao tomar o púlpito da igreja. Muitos obreiros ficam com o ministério sujo, crítico e ruim, por não saber fazer o uso do púlpito do Senhor. Sabemos e cremos que são até chamados por Deus, são grandes homens de Deus,
mas por não saber fazer uso do púlpito, acabam sendo negligenciados por parte do ministério e até da igreja. Esses estigmas que eu estou falando aqui, fica estigmatizado. É um homem de Deus, é de oração, tem uma boa palavra, mas não sabe se comportar, não tem postura ética. E aí quando as pessoas vão se referir a ele, não vai se referir como o homem da oração ou da pregação. Aquele que já chega lá parecendo um terremoto. Tá, sei quem é. Vira o estigma dele, a falta de ética. Aquele que se veste com um sapato amarelo, a calça verde, brasileiro lá, terno azul, camisa branca, vem todo. Isso acaba manchando o ministério. São pequenos cuidados, mas pode trazer um dano, em alguns casos até irreversível. E a gente tem que analisar até esses fatores. Então segue aqui algumas regras básicas para usar aqui o altar, o púlpito, o altar como um todo. Primeiro, deve ser usado por homens nascidos de novo, puros, santos e com vocação ministerial. Quantas pessoas que fazem uso do púlpito e não são dignas e nem possuem caráter e vida com Deus para poder usá-los, Letra B, o púlpito é lugar do atalaia de Deus dar a mensagem, e de onde as almas recebem o alimento do céu, e de onde as almas são conduzidas e guiadas para o céu. Letra C, o púlpito não é lugar de brincadeira, também não é picadeiro de circo para contar anedotas, para fazer a congregação rir. Muitos usam o púlpito para apresentar suas histórias e seus espetáculos de diversão. Precisamos de pregadores que tragam em seus corações a chama do Espírito Santo para inflamar a congregação. É claro, nós sabemos que de uma forma geral não, definitivamente todos temos emoções, todos sem exceção. E o comunicador, o pregador, o ensinador, ele precisa também acessar as emoções para tocar a alma das pessoas, não só o intelecto. Ele está comunicando uma verdade que deve ser racionalmente recebida, mas por vezes a alma da pessoa também tem que ser tocada. Então, de vez em quando, ele vai recorrer a uma expressão dramática para tocar nessa área. Outras vezes, ele vai recorrer, sim, a uma situação mais que vai provocar um riso, uma alegria. Mas isso é pontual, não estou falando de alguém que faça isso de forma pontual, usando até como um recurso didático, pedagógico. Ele faz a pessoa rir, mas ela guardou aquilo ali pelo fato de ter sido transmitido de uma forma mais leve, foi mais fácil de ser recebido, assimilado. Isso pode acontecer, não estamos dizendo que tem que ser robô, ali ficar robotizado e começar a ir até o fim de uma forma. Não. O que nós estamos criticando são aqueles que transformam o púlpito em verdadeiro circo, picadeiro, é palhaçada do início ao fim, começa com brincadeira, termina com brincadeira, trata coisas sérias de forma também jocosa. É a esse ponto que nós estamos aqui tecendo as críticas. Então vejam, obreiro, no púlpito, cuide da sua postura, evite manusear objetos no púlpito. As pessoas vão ficar olhando e ficar manuseando lá o celular, o relógio, alguma coisa que ele está brincando ali. Tem uns que recebem a água com o copo de plástico, ele mesmo fica fazendo aquele barulho com o copo, aperta, amassa, desamassa. Cuidado, você chama a atenção de todo mundo, desviou da palavra. Às vezes ele não é o pregador, ele está sentado e as pessoas estão ali, incomodadas com ele, fazendo aquele barulho, manuseando, se movimentando. Cuidado, durante a pregação, não descanse a mão no bolso, aqui na hora que estiver pregando, não fique conversando no púlpito, não brinque no púlpito, seja reverente, não use o púlpito para ofender as pessoas, nem para desmerecê-las, aproveitando a oportunidade como uma arma para atacar A ou B, lançar indiretas. Quantos fazem assim, não é, irmãos? Quantos agem assim? Usa ali o momento sagrado para estar lançando indiretas. Ele tem um problema, uma igreja como essa aqui, num dia de festa, lotada, vamos lá, 400, 500 pessoas aqui. Ele tem um problema com aí ele começa a ficar jogando indireta na mensagem. Aí está todo mundo assim, o que ele está falando? Não estou entendendo.
Fica tranquilo, você não está entendendo, mas quem tem que entender, está entendendo. Irmão, por que você não chamou essa pessoa e conversou só com ela? Você deixa 499 a ver navios, assim, boiando no culto, porque você quer comunicar uma indireta com um. Eu não tenho coragem de chamar esse um, falar com ele, o meu problema com você é esse. Não, aproveita o sermão para lançar assim. Pode ficar tranquilo, irmão. Deus sabe com quem que ele está falando aqui nessa noite. Ah, meu irmão, me ajuda, irmão. Você tem que respeitar a igreja, a noiva de Cristo, tem que comunicar a mensagem de Deus ao povo. Se tem algo contra alguém, vá até ele, não te ouviu, chame testemunha. Mas usar o momento da pregação para tal do lavar roupa suja, para ficar tratando de uma questão ou outra, muito equivocado. Falta de ética, falta de postura ética, lançar indiretas. Outra coisa que às vezes acontece, e muitas pessoas se sentem ofendidas, com razão até, mais uma falta de ética. Às vezes uma pessoa tem um problema, uma falha, uma fraqueza, um pecado, daí ela vai procurar um líder, o pastor, o dirigente da congregação, humildemente, confessa, conta ali, está disposta até a passar pela disciplina, ser tratado, ok. E aí depois a pessoa que ela procurou vai para a tribuna e faz o quê? Coloca diante de todo mundo aquela situação que ele foi buscar ali para ser tratado no secreto. Isso acontece às vezes. Irmão, porque tem gente aqui que faz assim. O camarada acabou de confessar o pecado para ele ali, para pedir misericórdia, a oração, disciplina, tudo bem, ele entende, reconhece. Aí depois agora, diante de todo mundo, o caso dele está sendo tratado. Isso é falta de ética. Isso é uma postura antiética. O púlpito deve ser usado, não deve ser usado para entreter, não é um palco de entretenimento, não é lugar também para exaltação pessoal. Já viram também que o tema da mensagem da pessoa é ela mesma? A mensagem dela é toda falando sobre ela. Porque irmão, quando eu cheguei, quando eu fui, quando eu vim, eu fui em tal lugar, a pessoa estava assim, mas eu cheguei lá, já resolvi, em tal lugar falaram mal de mim, eu falei, você vai ver, aí depois já morreu aquele lá que falou de mim, irmão, e tal, fui não sei aonde, eu. A mensagem dele toda, o tema da mensagem é ele. Usa o púlpito para autoexaltação, falta de ética, falta de mensagem também, em alguns casos, mas é totalmente antiético, lançar os holofotes sobre si, ao invés de sobre Cristo, falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, enfim. Não use o púlpito apenas para preencher espaço do tempo dentro da programação. Quantos não tem nada para dizer e fica ali, repetindo, o literal encher linguiça. E como já dissemos aqui, para ferir e atacar irmãos. Isso é outra atitude extremamente antiética. Tentações no púlpito. Acabamos de citar a tentação da autoexaltação. O obreiro é tentado a achar-se um grande pregador, ensinador, está de pé, 300, 200, 500, 1.000, 2.000 pessoas sentadas o ouvindo. Ele corre o risco de acreditar que ele é de fato mesmo alguém acima da média, melhor que os demais. A tentação da autoexaltação. Cuidado para não ceder a essa tentação. Segundo, a tentação da confiança em sua capacidade. O obreiro é tentado a confiar em suas habilidades, conhecimentos e eloquência, ao invés de depender do Espírito Santo e depender da sua preciosa inspiração. Uma tentação também que cerca de perto aqueles que estão constantemente assumindo o púlpito. Achar que pode confiar na sua experiência pessoal, na sua capacidade, no seu próprio conhecimento e, aos poucos, abrindo mão da dependência de Deus, abrindo mão da dependência da inspiração do Espírito Santo. É uma tentação a se evitar, a fechar as brechas aí para não ceder. Pregar a palavra sem que ela seja uma realidade em sua vida. Nos dias de hoje, há muitos atores nos púlpitos das igrejas,
pois só representam papéis. Quando estão em suas vidas particulares, não são o que dizem ser nos púlpitos, só representam um papel, mas não vivem o que pregam. Então, mais uma tentação a ser sempre ali. A pessoa tem que estar com o coração blindado para não ceder a essa tentação, de estar pregando o que não vive, representando um papel, manipulando as pessoas para levá-las a pensar dele. Ele faz isso de propósito. Ele quer que as pessoas pensem dele o que ele sabe que não é verdade. Mas ele quer produzir no imaginário das pessoas uma imagem a respeito dele que é irreal. Ele está representando um papel, está manipulando para produzir algo que não é verdade. Isso é uma tentação. Deve-se evitar, deve-se fugir. Isso é constante, irmão. Isso não acontece uma vez e depois nunca mais, não. É o tempo todo, essas tentações estão rondando as pessoas que estão em evidência. Há uma história, se não estou enganado, foi John Bunyan o primeiro a citá-la. Outros vieram falar depois, mas uma das primeiras pessoas que falou foi John Bunyan, em uma ocasião em que ele pregou a um grande público, foi uma bênção, Deus o usou de forma extraordinária. Quando ele terminou e ele vinha descendo, aí uma das pessoas correu até ele e começou a bajulá-lo. Rapaz, você é demais, que tremendo, você prega muito e isso e aquilo. E ele interrompeu a pessoa e disse, não precisa dizer isso não, o diabo já falou tudo isso para mim lá em cima. Ele já quis colocar tudo isso no meu coração. É uma tentação que o tempo todo, e a gente tem que, ao mesmo tempo, que blindar o coração, para não ceder a essa constantes elogios, afagos, ao mesmo tempo, pela ética, você não pode desmerecer uma pessoa, ser arrogante. Às vezes, né, essa experiência de John Bunyan, talvez está dizendo com a pessoa que está falando isso, talvez por imaturidade, por ser um novo convertido, não está tendo sequer maldade no que está dizendo. Então, tem que haver, ao mesmo tempo que você se guarda, se protege, mas o cuidado para não atacar, não ofender o outro. Essa sensibilidade, não descuide. Os elogios derrubam mais homens de Deus do que as críticas, você sabia disso? Tem mais homens de Deus que caíram por conta de elogios do que homens de Deus que caíram por causa de críticas. O elogio é mais perigoso. O elogio leva a essa autoconfiança, o elogio leva a essa autoexaltação, o elogio é o caminho perigoso. Então, ao mesmo tempo que você não quer ser deselegante, indelicado com ninguém que está ali te elogiando, você recebe, mas se guarde, se proteja, para não vir a vacilar. Evite, o que mais que não deve ocorrer no púlpito? Letra D, mentir. Não deve acontecer em lugar nenhum, imagina no púlpito. Ou exagerar quando está contando uma ilustração e história. Tem gente que quer dar uma força, né, para Jesus, quer dar uma floreada, quer fazer o negócio ficar mais do que realmente é, para ver se produz um impacto maior. Aí fica aumentando, inventando, mentindo às vezes. Cuidado, irmãos. Cuidado com essa tentação. Principalmente, é uma tentação que deve ser evitada em todo o tempo, não apenas no público, não apenas no púlpito, mas mentira, invenção, aumentar, é algo que não deve se fazer em momento algum, mas principalmente no púlpito e em tempos de registros aí, vídeos, filmagem, transmissão ao vivo. Tem pregador que prega num lugar, aí ele vai contar a história. Ah, irmão, porque eu fui em tal lugar e fiz assim, 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 e foram 20 almas para Jesus. Aí depois ele conta no outro a mesma história, ela foi 50. Ah, mas essa história você contou no outro lá, foi 20. Agora está contando a mesma história, foi 50. Ah, meu irmão, porque eu viajei para tal lugar em Minas Gerais e contei assim, 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 assim. Aí no outro lugar ele conta, ah, irmão, porque eu estava no Pará. Não, mas você já contou essa história, foi em Minas. Agora foi no Pará? E tem uns, a contradição vai por aí afora. Conta a história e aumenta. Vai caindo em contradição.
Eu já vi pregador contando história uma vez, que ele estava vendo na TV um pregador, e ele viu na TV e aconteceu assim, e ele vendo aquele culto, e depois esse mesmo pregador foi contar essa história em outro lugar, e ele disse que estava lá. Falei, rapaz, você já contou essa história e você disse que estava vendo pela televisão, mas não causou muito impacto. Aí na outra ele disse, não, porque eu estava lá. É uma tentação constante, irmão. Não adianta dizer que não é, porque é. Você está ali com o microfone e tal, e está querendo provocar alguma coisa no povo, e daí a pouco você conta, vai lá e aumenta, inventa. Cuidado, isso é antiético. Claro, pessoa que é pega nessa contradição, imagina, como casos que eu estou dizendo que já vi, que vergonha. Evite falar o que as pessoas querem ouvir, ao invés de obedecer a voz do Espírito Santo. Manipular os ouvintes com histórias e ilustrações emocionantes. Então está contando ali só para manipular, conduzir as emoções, mexer com as pessoas. Usar o púlpito como martelo para descarregar suas frustrações e nervosismo. Tem gente que usa o púlpito como se estivesse num psicólogo, num psiquiatra lá, não sei, que deita lá no divã e começa a colocar para fora as frustrações, as tristezas, a decepção. Tem gente que faz isso com o microfone e vai despejando em cima do povo. Não faça isso. Relaxar nas pregações da palavra por causa da preguiça e desculpar-se que é o Espírito que dá a mensagem. Aquela história que eu já falei. Irmão, eu não li, eu não tive tempo hoje não li e tal, mas sabe, Deus vai falar aqui. De um jeito ou de outro, Deus vai fazer alguma coisa aqui. Aí joga na conta a responsabilidade de Deus, da falta de comprometimento dele, em ler, em orar, em estudar, se preparar. Aí fala que é o Espírito Santo que vai fazer. Outro cuidado. Então, eu destaquei aqui principalmente as indiretas. O púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus, e a pregação tem sentido tríplice. Ela vem para provocar exortação, consolação e edificação. Porém, alguns obreiros substituem o ato de pregar pelas constrangedoras indiretas nos púlpitos. A indireta é algo totalmente antiético, pois se refere a casos específicos e, por serem de tal natureza, precisam ser tratados em particular, em uma conversa reservada com as partes envolvidas. Porque se a pessoa tem um microfone, está falando uma indireta para alguém, ela também não está dando à outra parte o direito do contrapor-se, de dar a versão. Ele está ali só ele, jogando as palavras e tirando da outra parte o direito de defender, de se explicar. Então, é uma atitude extremamente antiética. Para finalizar, a questão da postura ética do obreiro com os seus companheiros de ministério. Como deve se comportar um obreiro em relação aos demais membros do ministério. O sucesso do ministério do obreiro também está focalizado com seu comportamento com seus amigos de ministério. Muitos têm falhado aqui. Por isso, que esboçamos o comentário que pode ser útil ao obreiro do Senhor. Então, tem aqui algumas, acho que 9 pontos que eu elenquei. Tratar os obreiros como cooperadores na qualidade de coparticipante das responsabilidades do ministério que Deus lhe confiou, que principalmente o líder em relação aos demais obreiros, cooperadores e liderados. Letra B, nunca tomar decisões a respeito do ministério sem antes consultar seus colegas e cooperadores de trabalho, no ministério, então participar a eles. Letra C, não force seus colegas e cooperadores a aceitarem suas ideias e opiniões, é bom ouvi-los e considerar também as suas opiniões. Letra D, evite deliberar por decretos, se quiser gozar da simpatia de seus cooperadores. Letra E, evite criticar seus cooperadores, principalmente do púlpito,
diante da igreja. Escolha um lugar à parte, longe dos outros. Se persistir, leve ao conhecimento dos outros obreiros em reunião ministerial. Letra F. Ser sábio nas distribuições de serviços ministeriais e de acordo com a capacidade de seus cooperadores. Letra G. Não centralize o trabalho em você. Dê o trabalho na responsabilidade de seus cooperadores e tenha em mente o companheirismo ministerial. Letra H. Evite brigas, desavenças, discussões e falatórios que não levam a nada e não produzem edificações. Letra I. Ame seus colegas de ministério e seja um grande amigo e, se for necessário, até pai em algumas ocasiões. Mas ame e desfrute do companheirismo de seus cooperadores. Últimos slides aqui para nós encerrarmos, irmãos. A ética com os companheiros de ministério. Esse é considerado um ponto importante no desenvolvimento da ética ministerial, pois dentro de um ministério deve existir harmonia e companheirismo. E para que essa harmonia venha a fruir, é preciso ter um cuidado e total vigilância, para não se praticar alguns procedimentos que não devem existir dentro do ministério. Vejamos aqui alguns, né? Vou citar alguns, que Paulo recomenda também, que são obras da carne, está lá em Gálatas, e não pode haver no meio do povo de Deus em geral, no meio do ministério tão pouco. A primeira delas é a porfia. O que é porfia? Porfiar, teima, disputa, competição. Não deve haver entre obreiros, né, entre os membros de determinado ministério. É um esforço, uma luta para alcançar os objetivos. Muitas das vezes, de forma ilícita, prejudicando, muitas vezes, um companheiro de ministério para conseguir a posição que almeja. Que coisa, tem obreiros que chegaram em determinada posição, mas deixando esse rastro aqui de porfia, disputa, queimando um obreiro, falando mal do outro companheiro, puxando o tapete do outro, para que ele possa chegar em determinada posição. Porfia, não deve haver. Inveja. O que é a inveja aqui? É o desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outrem, desejo de possuir o bem alheio. A inveja, por vezes, né, irmão, não é nem a pessoa que queira possuir o que o outro possui. Talvez o que ela possui é até melhor, de melhor qualidade, de maior valor. Mas o que aborrece o invejoso é o fato do outro ter. Por exemplo, falando num bem material aqui, o camarada, ele tem lá um carro de última geração, de alto valor, e o outro lá tem um carro mais ou menos, mas o que causa inveja nele é o que o outro tem, ele não queria que tivesse. Embora ele tenha um muito melhor, mas chateia ele, aborrece ele o fato do outro ter um mais ou menoszinho aí, que vez ou outro está dando defeito. Não, mas isso incomoda ele não devia ter era nenhum. Às vezes a posição dele é mais destacada, mas ele inveja o outro que tem, ele não queria que tivesse. Às vezes inveja a posição, às vezes inveja o carisma, às vezes inveja os amigos que ele tem à volta, às vezes inveja o respeito que ele conseguiu adquirir ao longo da sua trajetória. A inveja, às vezes, está atrelada a não o fato da pessoa querer o que o outro tem, mas ela não quer que o outro tenha. É um mal que tem afetado a muitos dentro do ministério e da igreja. Isso não deve existir. Essa prática é a contrariedade que alguém nutre ao ver o outro ser bem-sucedido. A tristeza dele é ver o outro ser bem-sucedido. Ainda que não esteja no patamar dele, mas ainda assim ele fica aborrecido em ver o outro progredir em alguma área. Infelizmente isso ocorre no ministério, não deveria ocorrer. Cobiça. Busca por bens materiais, a gente já bateu bastante nessa tecla, né? A cobiça é um desejo por aquilo que pertence ao outro. Isto implica avareza,
a cobiça frequentemente é acompanhada pela inveja. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. A origem aí das guerras, pelejas, conflitos, contendas, é a cobiça. Rebelião, o último que eu trago aqui. Ato ou efeito de rebelar-se, revolução. Sendo rebelião uma decisão de não acatar as ordens ou autoridade de um poder constituído. Portanto, deve-se haver um total cuidado para que esse mal não venha surgir e nem ser semeado entre os obreiros. Se rebelar contra a autoridade, desrespeitar, fazer motim, fazer grupinhos para tentar minar a autoridade de outro, de um pastor, de um líder de congregação, de um líder de departamento. Então, atitudes que são totalmente inconcebíveis e não se coadunam com atitudes de um verdadeiro e genuíno cristão. Para encerrar, conclusão que está aí no material também, seja um obreiro aprovado. Cuide de sua vida espiritual, moral e ética. Se um ministro perde a sua credibilidade, perderá também o seu ministério, pois a integridade do obreiro é o fundamento sobre o qual seu ministério está edificado. Amém? Terminamos assim, irmãos, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, o nosso módulo 2, Teologia Ministerial. E já estamos entregando aí aos que estão acertando, o módulo 3 já está pronto ali alguns, que é dispensações bíblicas. Portanto, quarta-feira que vem o assunto será as dispensações bíblicas. Teremos 4 aulas de dispensações. Lembro também que os que já fizeram a prova, já me entregaram até a semana passada, todas já estão corrigidas. Você vai passar no final e pegar a sua prova corrigida e vai pegar a prova de hoje também. As provas já estão ali, vão ser entregues aí a todos agora ao final. Nós vamos orar, encerrar a aula e alguém também vai levar para casa aí, vai ser abençoado. Falamos bastante sobre oração e alguém vai sair daqui armado hoje com esse livro que é A Arma da Oração. Quem é que vai levar? Só tem um, irmão. Vamos orar. Depois da oração, a gente peça a ajuda dos obreiros, aqui os servos nos ajudar com a parte da organização. Aqui a gente vai fazer o sorteio aí. Querido Deus e Pai, graças te damos mais uma vez pela abençoada aula desta noite. Agradecemos a Ti pela vida de cada aluno que aqui está, por tudo que o Senhor comunicou aos nossos corações. Pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, guardados, protegidos pelas Tuas potentes mãos. Continue abençoando o Teu povo, dando-nos ânimo, coragem, ousadia, intrepidez para levarmos adiante, ó Pai, o nosso ministério, cumprirmos o nosso chamado. Em especial, se tratando da aula, dê-nos, ó Pai, ânimo redobrado para não desistirmos, não recuarmos, mas chegarmos até o fim para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.